Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, animados e felizes para iniciar esse segundo bimestre do primeiro bimestre de 2023. É um prazer estar com vocês novamente, agora na disciplina de mineralogia. Então, nós estivemos juntos na disciplina de reações e transformações, e agora, que era uma disciplina básica, e que agora a gente já começa a ver a aplicação de alguns conceitos que vocês viram nas disciplinas básicas, na disciplina de mineralogia. Será que tem muita química na mineralogia? Só tem química, né, pessoal? Não tem como negar isso. Então, acho que dispensa apresentações, né? Nós já nos conhecemos de outras disciplinas, da própria coordenação, né? Então, a minha formação toda na área da química, a experiência didática já bastante evidente, né? E já há muitos anos. E lembrando também que eu, como vocês, faço parte do time de gente que ama química, né? Então, que vocês usufruam dessa nova disciplina, que a gente consiga enxergar toda a beleza da química envolvida nos minerais, na organização dos sólidos e também na aplicação disso, que também está presente no nosso dia a dia. Então, que seja realmente um passeio nessa disciplina. Sobre ela, então, ela tem uma carga horária de 40 horas, então ela é bem rapidinha, dividida em 2 módulos, que começa o dia 17 de abril e finaliza no dia 30 de maio. E depois disso ainda todo o período de avaliação. Quando a gente fala da mineralogia, pessoal, a gente vai estar estudando os compostos no estado sólido e as transformações que ocorrem com esses compostos. Então, ela está muito inserida com a ciência dos materiais, com a química orgânica, inorgânica, desculpa, e que vai, a partir daí, sair a mineralogia. Um pouquinho de geologia e todo o histórico de formação desses sólidos que fazem parte do nosso planeta, encontrados principalmente na nossa crosta terrestre. Então, tem uma evolução aí da formação desses minerais desde que o mundo é mundo, como eu costumo dizer. Então, bastante da ciência dos materiais e da química orgânica nessa disciplina. Então, o objetivo dela vai ser compreender e analisar a mineralogia física, química, as origens e as principais utilidades dos minerais e rochas, que acaba tendo origem muitas coisas, né? Os metais, os materiais cerâmicos, eles têm origem nos minerais e rocha. Então, aqui só para exemplificar, a galena, que é de onde a gente obtém chumbo, a bauxita, que é o que a gente obtém o alumínio, o ferro, o nióbio, né, que foi um metal bastante falado ao longo do nosso período do ex-presidente, né? Então, o Brasil é um dos países, ou o país que mais tem minas de nióbio, né? Então, acredita-se que esse metal, né, obtido desse minério, ele tem um futuro bastante promissor, né? O ferro, que é um dos metais mais abundantes, está entre os elementos químicos mais abundantes da crosta terrestre. Né? Então, aqui já dá para a gente perceber a cristalização disso, e se ele é cristalino, ele possui uma organização sólida, né? Que é uma coisa que nós vamos conversar também, certo? Então, a gente vai falar de mineral e rocha, ou seja, materiais no estado sólido e organizados. Com relação às habilidades e competências, nós vamos ter 2 módulos, né? Então, no módulo 1, a gente vai identificar quais são as principais camadas que formam o planeta, já que esses minérios, eles são obtidos a partir da crosta terrestre, listar os principais eventos da história da Terra, descrever as principais rochas que compõem a crosta terrestre, classificar cristais, minerais, mineraloides, materiais amorfos, relacionar as propriedades do estado cristalino às ligações químicas, que lembra que as ligações químicas que estão relacionadas aos compostos, né? Então, as propriedades de cada composto está diretamente relacionado
as ligações químicas, identificar os principais conceitos relacionados aos minérios e às suas propriedades, explicar os reflexos das propriedades na caracterização dos diferentes minérios, reconhecer a apresentação dos resultados da análise química de minérios. Então, a gente faz algumas reações muito simples, capazes de identificar esses materiais, identificar o sistema cristalino, a geometria e os parâmetros de célula única e os elementos de simetria, que isso, na verdade, é a parte microscópica, que a gente vai ver como que esses átomos estão organizados, e que existe um padrão para isso, né? Eles podem estar organizados de 9 formas, e a gente vai estudar um pouquinho disso também, que, na verdade, já vai ser algo para preparar para quando vocês estudarem ciências dos materiais, que nas ciências dos materiais a gente também trabalha com materiais sólidos, só que lá eu posso ter os materiais cerâmicos, que são organizados, metal e polímero, que não são organizados. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esses sistemas cristalinos. Já no módulo 2, a gente já vai para algo mais prático, vai relacionar as propriedades da composição e a estrutura deles e quais são os elementos nativos, interpretar as propriedades diagnósticas com a composição química e a estrutura de alguns grupos, reconhecer as diferentes propriedades físicas dos minerais, caracterizar métodos para determinação das propriedades desses minerais, comparar a variação das propriedades diagnósticas nas diferentes orientações cristalinas, identificar os principais minerais utilizados na indústria, por isso que eu falei para vocês que já é uma parte prática, né, para a gente entender isso, apontar as características e propriedades desses minerais, avaliar os minerais do futuro e suas aplicações industriais, interpretar o potencial da mineração brasileira, exemplificar os usos de rochas e minerais industriais no nosso cotidiano, e relacionar a transformação de minerais com o desenvolvimento socioeconômico sustentado do país. Olha que bacana, né? Então, da parte microscópica dos minerais, a gente vai para macroscópica e até ver como que isso impacta o desenvolvimento socioeconômico do país, né? Então, são assuntos aí bastante interessantes e que a gente ouve algumas matérias na mídia, né? Então, quando a gente aborda a questão da demarcação de terras, né? Então, será que é à toa que tem essas demarcações de terra? Quando a gente fala do uso indiscriminado do garimpo, será que a gente não está falando de minerais e desenvolvimento socioeconômico, né? Então, vai dar para a gente fazer links bastante interessantes falando de mineralogia e toda a química envolvida com ela. Então, como eu falei para vocês, 2 módulos, um primeiro módulo 17 de abril até 8 de maio, o segundo módulo de 9 de maio até 30 de maio. Então, veja que o segundo módulo ele vai passar bem rapidinho. Na verdade, tudo passa rápido, né? E cabe a vocês se organizarem para fazer todas as atividades e tudo que é proposto na disciplina. Então, vocês já estão familiarizados, né, com a nossa trilha de aprendizagem, o tema, as aulas ao vivo, o material de apoio e a atividade avaliativa. Lembrando que na disciplina de mineralogia a gente também tem os laboratórios virtuais. As provas oficiais no período de 2 a 6 de junho, a segunda chamada para quem precisar, 17 de junho, e o exame final, dia 24 de junho. Então, precisa ficar bem atento, se organizar, ficar atento ao cronograma que está disponível no Aprender, pessoal, utilizar a agenda para que vocês cumpram os prazos e as atividades previstas. Então, aqui acrescentei os dias da web aula, das web conferências, né, das aulas ao vivo. A primeira, pessoal, vai ser dia 29 de abril, às 9h20, que é um sábado. E depois a segunda, dia 22 de maio, que é às 19 horas, que, se não me engano, é uma segunda ou terça-feira. Dentro da disciplina, então, vocês terão 3 aulas práticas, que é a identificação de minerais, parâmetros visuais, identificação de minerais destrutivos e comparação entre carbonatos e silicatos.
Então, lembra que os laboratórios virtuais, eles são super importantes, que é a partir deles que nós vamos desenvolver as habilidades e competências de vocês. Então, ele é parte integrante da disciplina e é muito importante que vocês realizem essas práticas. No caso, essas práticas, elas voltam como atividade avaliativa, né? Então, finalizada a prática, a necessidade da entrega do relatório para que vocês tenham na confecção do relatório mais uma forma de aprendizagem do conteúdo. Então, ele ajuda também a compreender e fixar o conteúdo envolvido na disciplina, certo? Então, por quê? Porque nos laboratórios virtuais não dá para a gente realizar nenhuma prática se eu não tiver conhecimento de exatamente tudo que eu vou fazer ali, né? Então, de saber sobre os equipamentos de segurança, sobre os reagentes que eu vou utilizar, os materiais que eu vou utilizar. Então, precisa estar lido e entendido para poder fazer a aula, certo? Então, a avaliação segue o padrão de outras disciplinas, só que no caso, uma disciplina de 40 horas. Então, vai ser composta por 2 atividades avaliativas. Na verdade, eu cobro, né, como atividade avaliativa o relatório, então acaba sendo mais uma atividade avaliativa, né? A participação nas aulas ao vivo, que cada aula ao vivo vale 4%, e depois a avaliação presencial obrigatória, que vale aí 52%. Então, lembrando que é uma questão de administração de cronograma, né? Então, eu digo de administração de cronograma porque se vocês fizerem as atividades bem feitas, atendendo o que é solicitado e participar das aulas ao vivo, vocês já têm 48% da nota. Lembrando que não basta entregar a atividade, né? Que é preciso fazer bem feito, porque ela é corrigida, né? E eu gasto bastante tempo para corrigir. Então, quanto melhor vocês fizerem, melhor para eu corrigir, eu agradeço, né? A parte que me cabe, e também a fixação de conteúdo de vocês. Segue o mesmo esquema, né? Então, 20% de cada uma das atividades avaliativas por módulo, os 8% das aulas ao vivo e 52% da avaliação presencial no polo. Média maior ou igual a 6 aprovado, média menor que 6 existe a possibilidade do exame, então lembra que não tem problema nenhum fazer exame, né? Até bom, porque vocês voltam a estudar o assunto, e se junto ao exame, somado a nota final, dividido por 2 for maior que 5, está aprovado, se não, está reprovado, e aí precisa fazer a disciplina novamente. Os nossos livros maravilhosos da biblioteca virtual continuam disponíveis, então, da mesma forma que os livros da área da química, os livros da área de mineralogia clássicos estão disponíveis na biblioteca virtual, então é importante que vocês usufruam disso, né? Então, livros de fundamentos de mineralogia, para entender a Terra, que é um livro super bacana, uma leitura bastante acessível, né? Então, na verdade, vocês estão muito bem servidos, vamos dizer assim, com a bibliografia referente à disciplina de mineralogia. Então, usufruam disso, pessoal. Vocês têm os meus contatos, então, o Aprender, o e-mail, o WhatsApp, né? Então, pessoal, não deixe que as dúvidas persistam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato para que realmente a gente possa ter um excelente rendimento na disciplina. O contato também direto no Aprender, né, no fórum, que é importante que vocês utilizem o fórum, porque a partir do fórum, a dúvida de vocês pode ser explicada por um aluno, a dúvida de um aluno pode ser igual à tua, então quanto mais vocês utilizarem o fórum é melhor, porque aí as dúvidas elas ficam explícitas, certo? É uma disciplina, modéstia à parte, né, pessoal? É uma disciplina muito agradável, com bastante aplicabilidade, e eu tenho certeza que vocês não terão problema para executar essa disciplina e ter gosto por ela, né? Enxergar a química por trás desses compostos sólidos que são extremamente importantes para a nossa vida e que tem uma história aí de evolução, né, que vem
desde a formação do planeta, certo? Então, eu não tenho dúvidas que serão momentos bastante bons trabalhando com essa disciplina, não que seja fácil, né, pessoal, porque tem toda a necessidade da dedicação de vocês para a realização das atividades, mas eu não tenho dúvida que os objetivos dela serão atingidos, certo? Os meus como professora e vocês como alunos. Então, eu desejo um excelente bimestre, sucesso nessa disciplina e que a gente possa finalizar aí com uma sensação de aprendizagem, não só sensação, né, mas com uma aprendizagem concreta do assunto envolvido nessa disciplina, que, claro, que não é à toa que ela está na matriz curricular de vocês. Então, pessoal, até breve, até a nossa primeira aula ao vivo, que acontece dia 29, mas lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Então, um abraço para vocês, um ótimo trabalho e até lá. Tchau, tchau, pessoal.